Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 116, 117, 118 e 119, tá certo? Do livro A Conquista de Língua Portuguesa do 5º ano. Temos aí Nossa Língua, Reticências. Você conhece alguma obra ou personagem de Eva Furnari? Já leu alguma história da bruxinha Zuzu, personagem criada por essa autora? Isso é resposta pessoal, tá? Em um dos livros de Eva Furnari, a bruxinha Zuzu entrevista sua criadora para contar um pouco sobre ela. Leia. A bruxinha entrevista Eva Furnari. Olha, a bruxinha aqui e Eva Furnari aqui. Antes de mais nada, quero dizer que adoro seus personagens. Obrigada, bruxinha. Obrigada. Onde você estudou, Eva? Estudei na Universidade de São Paulo. Fiz o curso de arquitetura. Que chique! Você é arquiteta? Bom, eu me formei arquiteta, mas não exerço a profissão. Sou artista plástica, professora de artes e também escritora. Você tem varinha mágica? Não tenho. E como é que você inventa essas histórias? Ah, foi uma bruxinha que pôs feitiço em mim. Ah, sei, entendo. Obrigada pela entrevista. Eva Furnari, Bruxinha, 2.4, edição São Paulo, FTD, 1996. E esse texto se encontra na página 32, tá? Letrinha A. Qual é a principal diferença entre essa entrevista e as entrevistas que você leu anteriormente? Olha só, apesar de a entrevistadora ser uma repórter fictícia, não é? Porque essa bruxinha aqui não existe, é um personagem. Bruxinha é personagem de Eva Furnari. A maioria das informações biográficas dadas pela autora são reais, portanto, a entrevista serve para o leitor conhecer mais sobre ela. E a diferença das outras entrevistas é porque o entrevistador é fictício, tá? É o personagem que está entrevistando a própria autora, que criou esse personagem, tá? Temos aqui, letrinha B. Em sua opinião, qual foi o objetivo da autora ao escolher contar um pouco sobre si dessa forma? A autora, ela encontrou uma forma divertida, tá? Para contar um pouco de si aos leitores. Então, quando ela faz essa brincadeira aqui, a própria personagem faz essa entrevista, está divertindo o leitor, tá? Tornou a entrevista divertida. Segundo, que recurso gráfico foi usado para diferenciar as perguntas do entrevistador das respostas do entrevistado? Foram usados marcadores com cores diferentes. Olha só aqui as cores, ó. Azul para o entrevistador e verde para o entrevistado. Tá vendo? Terceiro, ao criar uma entrevista fictícia em que um de suas personagens lhe faz perguntas que lhe dão a oportunidade de contar um pouco sobre si, Eva Furnari mostra traços de sua personalidade. Quais são os traços da personalidade de Eva Furnari? Criatividade, bom humor, formalidade, seriedade ou mau humor? Criatividade, bom humor, tá? Isso aqui é uns traços, umas características dessa autora, tá bom? Quarto, a bruxinha Zuzu é um dos personagens mais famosos de Eva Furnari. Releia a primeira pergunta da entrevista e a respectiva resposta. Antes de mais nada, quero dizer que adoro os seus personagens. Obrigada, bruxinha, obrigada. Que sinal de pontuação foi usado no final da resposta? No final da resposta foi usado esse sinal aqui, tá? Que são as reticências. Aí você coloca aí reticências, tá? O uso dessa pontuação foi uma forma de autora marcar uma interrupção no pensamento, um toque de humor, pois ao dar voz à bruxinha Zuzu e elogiar seus personagens, a personagem estaria elogiando a si própria. Então, essa aqui, ó, tá? O segundo. Quando ela faz, obrigada, bruxinha, obrigada, tá? Releia mais um trecho da entrevista. E como é que você inventa essas histórias? Ah, foi uma bruxinha que pôs feitiço em mim. Ah, sei, entendo. Obrigada pela entrevista.
Letrinha A quem Eva Furnari está se referindo em sua resposta? Ela se refere à própria entrevistadora, a bruxinha Zuzu, tá? Que foi a bruxinha Zuzu que colocou o feitiço nela, tá bom? B. A entrevista foi criada para parecer uma conversa oral e informal. Circula os elementos desse trecho que evidenciam essa característica de linguagem oral e informal. Lembrando que informal é aquela linguagem do dia a dia, tá? Então, é a palavra assim, esse reticência aqui, tá certo? Quer dizer que houve uma pausa, tá bom? Então, você vai circular esses dois A e reticências. Sexto, leia esta tirinha do Calvin. Sabe, é incrível a quantidade de coisas que podem ser desmontadas com uma simples chave de fenda. Que coisas? Bem, para começar, tem o e quer dizer, hipoteticamente falando, não que eu tenha feito de fato, é claro, só na teoria, isto é, bem difícil dizer. Eu tenho que parar com essa mania de ficar puxando assunto para conversar. Em sua opinião, Calvin usou a chave de fenda para quê? Calvin utilizou a chave de fenda para desmontar algumas coisas na casa, tá? Então, ele usou sim, para desmontar alguma coisa na casa. Calvin contou ao pai o uso que fez da chave de fenda. Por quê? Olha, Calvin começou a falar sobre o que é possível fazer com uma chave de fenda, mas desistiu, pois certamente sabia que o pai não ficaria contente com o que ele fez, tá? Então, ele iniciou a falar, mas depois ele desistiu, ele não concluiu. Circule na tirinha a pontuação usada para marcar a hesitação de Calvin no momento de relatar ao pai a utilidade da chave de fenda. Então, vocês vão circular aqui, ó, essas reticências, tá? Onde ele parou. Tá vendo aqui? Essas reticências aqui, tá? Isso aqui indica que ele tá dando uma pausa, que ele tá refletindo, se ele vai dizer ou não, ó. Teoria, isto é, bem... essa aqui, tá bom? E aí você vai circular as reticências. Sétimo. Certamente você conhece a história, Os Três Porquinhos. Leia um trecho que conta por que o lobo resolveu ir atrás dos porquinhos. Numa noite de muita chuva, o lobo sentiu fome de repente. Correu à sua despensa, mas estava vazia. Foi então ao freezer e nada. O lobo ficou desesperado. Precisava sair para pegar 1 ou 2 porquinhos para comer. Essa história é de Sueli Mendes Brazão. Os Três Porquinhos, São Paulo, FTD, 1997, página 11. Letrinha A. Em que frases houve uma pausa? Sublinhe. Houve uma pausa aqui, ó. Correu à sua despensa, mas... olha a pausa. Estava vazia. Foi então ao freezer e... olha uma pausa aqui. Nada, tá? Então, você vai sublinhar de correu até nada. Escreva o nome do sinal de pontuação usado para indicar a pausa das frases. Esse sinal de pontuação aqui que foi usado, ó. Esses 3 pontinhos aqui se chama reticências, tá? Então, você vai colocar aqui reticências. Oitavo. Com os colegas, releia as frases a seguir em voz alta. Foi então ao freezer e... nada. Foi então ao freezer e nada. Letrinha A. Houve mudança na entonação das frases? Sim, tá? Marcar um X aqui no sim. B. Sublinha a frase que foi pontuada de forma a criar mais suspense. A frase que criou mais suspense foi essa, tá? Você sublinha, ó. A reticência aqui, ela fez uma entonação com essa pausa aqui, dá uma entonação de suspense. Olha só. Foi então ao freezer e... nada. Não encontrou nada. Olha a diferença dessa. Foi então ao freezer e nada. Então, aqui dá mais suspense essa aqui, tá? Aí você vai sublinhar essa frase.
Nono, leia a piada a seguir observando a pontuação usada nas frases em destaque. Na lanchonete da rodoviária, o viajante pede um bolinho. O garçom diz: não leve a mal, mas o bolinho não é de hoje. Então me dê uma coxinha. Meu senhor, também a coxinha é de ontem. Então me dê aquele espetinho. O espetinho também é de ontem. O viajante, já nervoso, indaga: como é que eu faço para comer alguma coisa de hoje? O garçom: passe aqui amanhã. Essa historinha de Dornaldo, tá? Piadas para você morrer de rir. O que desperta humor nessa piada? O fato de único jeito de o cliente comer algo produzido no mesmo dia, na lanchonete, ter de ser pedido no dia seguinte, tá? Então, que ele diz assim, ó, eu quero uma coxinha, é de ontem. Eu quero um espetinho, também é de ontem. Ele diz, como é que eu faço para comer alguma coisa de hoje? Passe aqui amanhã. Porque quando ele chegar amanhã, vai ser o de hoje, que é o de ontem, né? Vai continuar sendo o de ontem. Releia este trecho da piada, observando as partes modificadas e em destaque. Não leve a mal, mas o bolinho não é de hoje. Então, me dê uma coxinha. Meu senhor, também a coxinha é de ontem. Então, me dê aquele espetinho. Letrinha A. O que mudou na pontuação da fala do viajante? Foram incluídas as reticências, ó. Tá vendo que foi colocada aqui reticência na fala do viajante? B. O uso desse sinal de pontuação passa a ideia de que o viajante está certo ou indeciso sobre o que vai pedir. Olha só, o uso das reticências evidencia a indecisão do viajante. Quando se coloca a reticência aqui, ó, mostra que o viajante ficou indeciso. Quando faz assim, então, me dê uma coxinha, então mostrou indecisão, tá certo? 11. Reescreva a frase a seguir usando um sinal de pontuação que indique dúvida, indecisão. Vou levar um pastel de queijo e outro de carne. Essa é uma resposta pessoal, tá? Mas mesmo assim aqui tem uma sugestão de resposta. Vou levar, aí reticência, um pastel de queijo e, aí reticência, outro de carne, tá? Isso é uma sugestão. Vou levar um pastel de queijo e outro de carne, colocando a reticência aqui, tá? E outra sugestão também pode ser, vou levar um pastel de queijo e outro de carne, tá? Então, colocar a reticência aqui, ó. Aí mostrou que a pessoa está indecisa no que vai pedir, tá certo? Então, você pode utilizar ou essa frase aqui ou essa frase aqui, tá certo?